Seja bem-vindo a esse canal, eu sou o Maicon Santos e você está aqui no Pode Congregar. Esse bate-papo que tem o objetivo de abençoar a sua vida. Hoje eu tenho o privilégio de estar com dois irmãos queridos aqui, Alberto Miranda, mais conhecido como Miranda, e João Sena. Sejam bem-vindos, irmãos. Obrigado. Obrigado pelo convite, Michael. Bom tê-los aqui. Hoje a gente vai bater um papo, vai falar um pouquinho sobre alvo da mocidade. Vamos falar um pouquinho também sobre família, conhecer um pouquinho da história dos nossos irmãos. É, Fique à vontade para você se inscrever aí no canal, dar uma força para nós, acompanhe os vídeos, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Em nome de Jesus. Irmãos, eu queria começar a sabendo um pouquinho de vocês, né? Um pouquinho da história de vocês, da onde que vocês são, sobre a família de vocês também, né? O Senna é casado, ainda não tem filhos. Miranda é uma família abençoada, né? Depois eu quero dar até um testemunho sobre a Lari também, o tempo que a gente teve lá Legal. na casa deles lá. Em Barcelona. Isso. E aí, compartilha um pouquinho, Miranda, da onde, como é que é? Você é na sede de Ribeirão Preto mesmo, natural? Não, na realidade, eu nasci e fui criado em São Paulo. Depois, por uma proposta de trabalho, meu pai acabou mudando para Ribeirão. E aí eu estou aqui em Ribeirão Preto já há muitos anos. Essa é um pouco da história desde do meu nascimento, né? E a mudança para Ribeirão foi há muitos anos atrás. Que legal. E você, Senna, você é natural da onde? Cara, eu nasci aqui, fui criado aqui. Eu só fiquei cinco anos, mais ou menos, fazendo faculdade em Araraquara, mas como a distância era pouca, a gente se vinha todo final de semana pra cá. Já era uma fase que eu já estava participando do grupo, então final de semana para mim era importante estar aqui, era o tempo que eu fazia estudo, tinha as reuniões, mas sou daqui mesmo. Sempre Bacana. fiquei por aqui. Casado? 1 ano e meio, tamo aí. Manda um Feliz, beijo pra alegre. Carol aí. Beijo, meu amor. Ô Miranda, e você, as suas filhas? Fala um pouquinho da sua família. Então, as minhas datas são todas longas, né? Em 76, em maio de 76, era um feriado, de 1º de maio, é feriado ainda, né? Eu fui convidado, eu fazia terceirão no COC, eu fui convidado por uma amiga de escola para ir para uma gincana e, na sequência, o acampamento em Furnas. Nesse dia da gincana, eu tive lá rapidamente, onde era a sede de Alvo naquela época, né? E quando teve o acampamento, no 1º de maio, na saída do ônibus, eu vi uma moça linda na calçada. Aquela sede ia ser entregue, ela estava lá para pegar a chave para levar para a vistoria na imobiliária, né? E eu gravei aquela imagem e ficou na minha mente a Mônica, né? Depois eu descobri o nome. Na volta do acampamento eu comecei a frequentar Alvo. Depois de um certo tempo, eu entrei para a liderança. Por Ela causa era. dela, não? Não, não, por causa de Jesus, né? Mas o lado, o coração bateu. Bom, tem muitos filmes que a gente fala que é amor à primeira vista, tem gente que não acredita que acontece isso, mas no meu caso foi. No meu caso foi literalmente à primeira vista, amor à primeira vista. E aí eu voltei, achei bacana como fui tratado na fazenda, lá em Furnas, na beira da represa, em Minas, né, na beira da represa de Furnas, e fiquei no grupo. Comecei a estudar a Bíblia, em pouco tempo eu fui para a liderança, a Mônica estava na liderança, quer dizer, já nesse processo eu já estava convivendo um pouco com ela nas atividades do grupo, né? Você E tinha aí quantos anos? Você tinha quantos anos, eu Miranda? tinha 18 anos, 18 anos. estava fazendo o terceirão do COC, ou cursinho já, eu não lembro direito, mas estava no COC. E ela? E qual que era a idade dela? A Mônica tem um ano e ela não vai gostar de eu falar, né? Mas ela tem 1 ano e meio a mais do que a minha idade, então a Mônica estava já no grupo há mais tempo. A Mônica já estava no grupo há 3 anos, estudando a Bíblia com alvo, né?
E ela tem 1 ano e meio a mais do que eu. Então ela devia estar próximo dos 19 para 20 anos de idade. Foi que teve esse momento do primeira vista, o amor, né? Aí começamos a conviver e depois de 3 anos, a gente em 3 anos namorou, noivou e casou em 81. Depois de um certo tempo, 1 ano e quase 2 anos de casado, nasceu a Priscila, que é a nossa filha mais velha, né? Depois a Larissa, que você tem aí uma história bacana com ela, né? Com a Bruna também. E depois nasceu o Felipe, que é o caçula, o nosso caçula, né? E hoje esses 3 filhos estão casados. A Priscila mora em Ribeirão, a Larissa mora em Barcelona e o Felipe, meu filho caçula, mora em Brasília. E eles já deram 4 netos pra gente. A Priscila tem a Elisa, acho que você tem uma Elisa também, né? Sim, sim. A Priscila tem a Elisa, a Lara tem o Stefano e a Noemi, que moram lá na Espanha, e o Felipe tem a Ornella. Eles são casados o Felipe com a Ingrid, a Larissa com o Carlos, que é fruto do casamento do Carlos e da Teresa, lá da igreja congregacional, onde você é pastor, né? Tem uma história bacana com a igreja, família do Carlos até hoje, o Carlos também, né? E a Priscila é casada com o Felipe Cripaldi, que também tem vínculos com a igreja congregacional, Célia Vila. através da Célia e de todo o pessoal da família Cripaldi que esteve e está lá muitas vezes com vocês lá na igreja, né? Então, essa é um pouco da história da minha família aí. Que bacana. Irmãos, conta um pouquinho de vocês, vou começar agora pelo Senna, um pouquinho da experiência, assim, com Deus, né, que você teve, que vocês tiveram, né, como é que foi essa caminhada, assim, né, nasceu na igreja, como é que foi essa experiência, assim, de conversão, teve algum momento chave, né, compartilha um pouquinho. Mas não, eu venho de uma família é, com bases católicas e e meu pai ele vem de uma ideia muito sincrética de religião, né? Então, absorvendo todas as culturas, ele é baiano, então ele veio muito cedo de lá, mas ele carregou muito com ele a cultura baiana e ele trouxe muito do sincretismo de lá, então assim, dentro de casa a gente sempre teve o conceito do que era Deus, da importância de viver uma relação com Deus, mas de uma maneira, de certa forma, muito fragmentada pelos muitos elementos que estavam dentro da relação, né? Então, Jesus fazia parte, mas ele não era o centro das coisas, né? Então, isso foi o meu crescimento, mas eu entendo que foi importante para mim, no sentido de entender a importância de ter uma relação com Deus. Então, assim, desde pequeno, por exemplo, meu pai me ensinou a rezar, minha mãe, assim, a gente ia na missa por conta de uns eventos bem pontuais, missa de sétimo dia, alguma missa muito, sei lá, Dia das Crianças, Nossa Senhora Aparecida, né? Então isso foi o que norteou, assim, a minha casa, mas nunca participaram de nenhuma igreja com frequência, nem igreja católica ou protestante, né? Nada disso. Então, assim, eu nasci num lar em que havia uma importância de Deus, entendendo que nós precisávamos de algo a mais do que era material, mas nada com a ideia de que Jesus era nosso Senhor e Salvador, né? E isso eu cresci com essa ideia, mas quando eu tava ali com 15, 16 anos, eu passei por um momento de muita rebeldia, assim. Eu via as coisas como religiosidade, as coisas como algo que me prendia de viver algo que eu nem sabia que eu queria viver, mas que naquela época era, para mim era de certa forma um legalismo. A gente é muito novo, né? A gente entende essas coisas. E foi um momento que, de certa forma, que eu não queria viver as coisas que meus pais viviam. E mas uma rebeldia assim muito mais pessoal do que talvez moral, né? Acho que eu continuei sendo aquele menino que meu pai me criou para ser, com princípios e valores, mas que não tinha muito desejo de ouvir ou de querer saber de uma relação com Deus, assim. Acho que isso estava muito claro para mim ali com 15, 16 anos, né? E de maneira muito amorosa, assim, eu entendo de Deus, porque sempre tive muita crítica à forma com que a igreja vivia o cristianismo, assim, não pela relação, mas
por aquele menino que nunca teve uma experiência de ir pra uma igreja, mas que sempre entendia que era algo ruim, era algo pesado, moralista e algo do tipo, né? E aí eu fazia natação na recreativa, sempre fiz desde pequeno. E aí foi quando entrou a Júlia e o Henrique, que eram os filhos do Zé Gomes, né? Que ele é o cara que me deu estudo a vida inteira. E aí a gente fez amizade, a gente tinha um grupinho da natação, então a gente nadava todo dia. A gente saía, comia um lanche, final de semana a gente saía junto. Até que teve um dia que a gente foi numa festinha junina lá da própria recreativa, né? E aí a gente conversando, na hora de ir embora, o Zé Gomes foi buscar a Júlia e o Henrique. Acho que na época só tava a Júlia, E o assim. Zé Gomes é de Alvo também, não? Não, desde que eu conheci, ele era o líder do grupo hoje que eu faço parte, né? Ah, que legal. Do meu grupinho, que hoje eu sou responsável pela liderança desse grupo. Hoje ele tá em João Pessoa com a tia Amélia, então eles foram pra lá, então até no caminho, foram de carro, loucura. 2, 3 dias pra lá. E ele, de uma maneira muito simples, a gente começou a criar amizade, assim, e eu não entendia muito o porquê, era um cara que talvez eu tinha 17, já devia ter uns 45, 46, mas pela relação com a Júlia e o Henrique, eu acabei criando muita amizade com ele, a gente saía pra jogar bola, pra correr, e eu lembro que tudo isso foi mais ou menos perto ali de junho, julho, que são as festas juninas, né? E a gente em dezembro foi pra Furnas, né, conhecer o acampamento. Não compreendia nada do que estava acontecendo naquele acampamento, que ali tinha a ideia de que durante os 6 dias que eu tava lá, a gente ia ouvir falar de Jesus. Foi para mim um acampamento, eu tava indo com os meus amigos, a gente lá tem uma estrutura muito legal de piscina, quadra, campo. Então, para mim era, o objetivo era poder ir para lá, poder jogar bola, poder nadar, né, passar uma semana. E acho que eu fui surpreendido assim com a mensagem do evangelho, né? E a partir de lá, eu entendo que eu tive um começo de vida cristã, entendendo a importância em relação com Deus que meus pais já me colocaram, mas entendendo Jesus como meu Senhor e Salvador, assim, como o centro mesmo das coisas, não como um elemento agregador, né? Ele como o centro das coisas. Então acho que é o Ah, começo assim da minha vida cristã, o começo de como as mas coisas se aí, mas rolaram. aí você foi, tipo, depois pra universidade e tal, foi cursar ciências sociais, foi? Fiz ciências sociais na Unesp, em Mas e Araraquara. aí, nesse processo, assim, você foi aquele ponto ali, você converteu e manteve, ou não? Foi ali, foi um ponto inicial, que aí depois Deus foi trabalhando na sua vida, e aí e tal, e depois culminou, por exemplo, porque hoje você é um obreiro, certo? Você é um pastor hoje, né? Sim. Desde aquela época que você já caiu de cabeça mesmo e tal, ou não? Não, é tipo assim, acho que eu vejo pessoas contando de experiências muito marcadas por data, por, cara, eu fui em um acampamento, ou eu tava em certo dia em casa, comigo nunca aconteceu isso, assim. Então, eu fui para Furnas, eu vi sobre Jesus e eu entendi Jesus como meu Senhor e Salvador. Só que foi um processo longo, e agradeço muito ao Zé se ele estiver vendo isso, porque ele teve muita paciência comigo, Miranda também, porque, nossa, cara, tipo assim, um menino ainda que não conhecia Jesus, e é muito bizarro, assim, poder falar, porque, pô, eu me apaixonei muito por Jesus, assim, quando eu conheci um cara que foi na cruz por amor a mim, assim, acho que eu nunca tinha visto uma representação de tanto amor quanto a cruz, assim, né? E só que ainda é um menino, velho, que tava vivendo as coisas que eu gostaria de ter vivido, né? Então, pô, eu fui pra universidade, mas aqui em Ribeirão já, tipo assim, tinha os meus rolês fora o grupo, né? Então, até uma certa dualidade de identidade, né? A gente às vezes ia pra reunião do grupo, a gente chamava de domingueira, que era de domingo à tarde, mas sexta e sábado era tipo, ainda o menino que tava começando a aprender sobre o que era viver com Deus. Então, tipo, cara, a gente saía pra beber, a gente saía pra fazer outras coisas também. Então, assim, foi um processo, porque eu fui pra universidade, e foi muito importante, assim, pra mim, né? Porque a gente sabe que as histórias são únicas, né? E que talvez a universidade se torna um empecilho muito grande para a vida de alguns. Mas para mim, acho que foi um momento que eu sou muito grato a Deus. Eu fui para lá e sim, fiquei um ano assim, participando das coisas do Grupo Ribeirão, mas, cara, vivendo tudo que a faculdade me proporcionava. Seja as festas, os rolês, tudo, velho.
Então, tipo assim, pra mim isso era algo que naquele momento eu tava disposto a viver pela imaturidade da relação com Deus. Por isso que eu falo que eu entendo que a minha relação com Deus, a minha vida com Deus, ela foi de um grande processo, né? Tem gente que é transformado de um dia, não que transformado, né? Mas que tem dias que marcam a sua relação com Deus de grandes mudanças. A minha foi marcada por tempo, assim. E eu lembro que quando eu fui para Araraquara, eu morei, eu e mais um menino da minha sala, que eu conheci lá também, não conhecia. E a gente dividiu um quarto, ali no centro de Araraquara. E ali foi um ano, assim, que a gente ficou junto nesse quarto, assim, nesse apartamento. Foi um ano que eu vivi a faculdade, assim, de maneira muito intensa. E o segundo ano a gente passou a morar em cinco meninos da nossa sala, que a gente tinha uma relação muito legal, assim, nenhum cristão, mas a gente tinha uma relação muito boa, a gente alugou uma casa. E foi um momento, assim, de muito crescimento, assim, porque acho que foi um momento em que eu comecei a querer andar mais com Deus. Acho que foram os momentos também que eu passei a desenvolver a minha relação pessoal com Deus. Então eu passei a não viver uma relação de alvo com Deus, foi a relação do Senna com Deus. Porque antes eu ia pra reunião, achava muito legal. Eu saía pensando nas coisas que o Zé compartilhava, ou outra pessoa ia compartilhar com a gente, né? E eu falava, nossa, isso aqui é legal, vou tentar implementar na minha vida. Mas coisas que, então, eu vivia num ciclo de domingo a domingo, né? Eu não tinha uma relação desses outros 6 dias de uma relação com Deus, de leitura, oração, de uma busca mais pessoal, né? E foi muito interessante, porque foi no segundo ano da faculdade que eu comecei a me apaixonar mesmo por Jesus, assim. E eu vejo, assim, que eu acho que a gente é atraído, velho, pelo cuidado, por essa cruz que nos atrai, sabe? Então, eu fui atraído pela cruz e de maneira muito clara, velho. Tipo assim, processual. Foi tudo muito lento. Foi muito. Demorou talvez uns 4 anos, lá com 20, 21 anos. Talvez eu podia falar que. Ou tô vivendo uma vida cristã. Tô lutando para viver uma vida cristã da maneira com que Deus talvez se alegre, né? No sentido de, com as minhas falhas, pecados, mas lutando para viver um relacionamento muito pessoal com Jesus, né? Acho que foi um pouquinho disso, Bacana. mano. Top, mano. Muito bom. E você, Miranda, como é que foi? Quando você conheceu a Mônica em algo que você relatou esse episódio, como é que é? Mas você já tinha nascido de família cristã e tal, ou não? Você conheceu o alvo e aí Não. foi convertido, né, à fé cristã. Como é que foi isso? Não, tem uma parte da história que é semelhante ao que o Senna acabou de relatar, que é ligado ao catolicismo, mas nada. Era nominal só, né? Era até para preencher ficha de escola, né? Religião da família, né? Católico apostólico romano, tal, aquelas coisas. E nós tivemos um episódio muito triste na minha família, que foi a morte do meu irmão mais velho. Ele acabou falecendo na lua de mel, na estrada, ele com a esposa, que tinham recém-casados, tinham acabado de casar. E esse episódio acabou trazendo o espiritismo para dentro da minha família, porque virou público, virou notório, capa de jornal aqui em Ribeirão na época, né? E eu, na realidade, acompanhei a minha mãe por ser o caçula e estar mais próximo da minha mãe, né? Do que as minhas duas irmãs, que já estavam mais velhas e já tinham um caminho já mais ocupado da vida, né? Eu estava só fazendo o colegial na época. Então eu acabei acompanhando minha mãe algumas vezes com questões de espiritismo. Mas isso foi um tempo pequeno. Eu não posso dizer que mergulhei no espiritismo e participei de muitas atividades. Eu lembro de muito poucas vezes que eu fui, né? Mas isso influenciou um pouco a nossa família, né? E aí nesse processo eu conheci essa pessoa no COC e fui para essa reunião, fui para o acampamento e lá no acampamento eu entendi que era a melhor opção para a minha vida, inclusive por várias outras questões que eu tinha em aberto na minha vida, né? Porque
Por exemplo, eu ganhei uma Bíblia dos Gideões lá no Tomás Alberto, que eu estudei no Tomás Alberto, até o segundo colegial. Depois eu fui fazer o terceirão no COC, né? E eu me lembro que eu lia a Bíblia todos os dias, à noite, antes de dormir. Basicamente, o Gideão é Novo Testamento, né? Não posso falar a Bíblia toda, né? Mas era uma coisa mecânica, era uma coisa que, tipo, para aplacar a consciência, porque nesse período eu estava totalmente no mundo, né? Influenciado por jogo, por bebida, né? Por farra. E então era mais um momento de, como o Senna falou, a vida não é só material, né? A gente não pode dar o crédito para a vida só matéria, né? Mas a gente tem um lado espiritual. A própria palavra de Deus fala que nós somos espírito, alma e corpo, né? Então, nós temos que desenvolver essas três áreas da nossa vida. E a melhor área é com Cristo, né? Eu tenho certeza disso, né? Então, nesse acampamento, eu vou ter impactado pela mensagem. Falei com o palestrante, à luz do lampião. Na época, a fazenda não tinha energia elétrica, né? E eu falei com ele que lia a Bíblia, tudo, e que tinha alguma coisa do espiritismo. Aí eu me lembro que ele falou: Bom, se você acredita na Bíblia, eu vou ler um trecho para você, que Deus abomina consultar necromantes, sessões espíritas, né, que seria o nome mais popular, mas na Bíblia fala sobre necromância, lá em Deuteronômio, né? E aí ele falou: Então, está aí, né? Você precisa de resolver, porque se você lê a Bíblia e acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e que tem ensino para a tua vida, e aí isso é abominável para Deus, isso é um erro para Deus, né? Então, eu acho que vale a pena você consultar o seu coração e entregar a tua vida para Cristo, né? E ali, talvez por eu ter ficado muito racional, muito duro, porque a vida tinha sido dura com a gente, né? Com essa questão da morte desse meu irmão caçula, que era a referência para mim, né? Eu estava ainda muito racional e aí eu pedi um tempo para provar das coisas de Deus, para provar daquilo que eu tinha ouvido e sentido o acolhimento, porque uma das coisas que o Senna vai talvez corroborar comigo é que em Alva a gente é muito acolhido e as características da vida nossa que estão mais ligadas ao pecado, elas não são um clamor imediato para ser tratado. A gente foca muito em Cristo, foca muito na aceitação, Jesus como Senhor, Salvador e amigo, e esses processos vão caindo por terra, que seriam os ídolos que a gente vai construindo ao longo da vida, as tradições que a gente tem de família, do meio ambiente, dos amigos, da tribo que a gente anda junto, né? Essas coisas elas vão sendo checadas e a gente vai vendo que não tem nada a ver com a relação que Deus quer que a gente tenha com Ele e com aquela prática. Então, isso tudo foi mudando, né? E eu me lembro que nesse ano de 1976, depois de 6 meses de convivência no grupo, de mergulhar no estudo que a gente fazia todo domingo, eu falei: puxa vida, a minha vida mudou completamente. Todos os meus hábitos, tudo aquilo que eu vivia até maio de 76, com 6 anos de convivência com o grupo, toda a minha rotina tinha mudado. E aí eu falei: Deus existe, porque eu não mudaria, eu não conseguiria provocar essa mudança na minha vida, o foco, a rotina, o ambiente e todas as coisas que eu estava envolvido, né? E eu me lembro, por exemplo, da minha mãe, né? Que ela falou: o que que aconteceu lá naquela fazenda? Eu falei: por que, mãe, a senhora está me perguntando? Não, depois que você voltou, você arruma a cama, você toma leite e põe água no copo para que eu lave o copo com mais facilidade, né? E aí foi bacana porque eu pude dar um testemunho para ela. Ela demorou um pouco mais, mas ela e meu pai, depois de um certo tempo, estudando o livro de João, que eu propus para estudar o livro de João com eles,
quando chegou em João 1:12, né, que fala da diferença de crer e receber a Cristo, porque é o que o Senna falou, todo mundo tem a cultura de crer em Deus, né? Você escuta a reportagem de jogador de futebol, se Deus quiser. Então, se Deus quiser, está na boca de muita gente, mas é um Deus longe, né? E eu me lembro que quando eu conversei com meu pai e minha mãe já em João 1, no capítulo 1, que a gente leu o evangelho todo, né? Eu falei com eles sobre isso, sobre a ideia de crer e receber a Cristo. E a gente é criatura de Deus, mas quando a gente recebe Jesus no coração, a gente passa a ser filho. É isso que João trata quando ele começa discursando sobre o verbo, né? E ele vai por aí, ele chega lá no versículo 12, ele já fala claramente que tem uma diferença de crer e receber, e para ser filho de Deus, nós temos que receber no nosso coração. E aí eu lembro que eu perguntei para os dois, e o meu pai, por exemplo, que eu me lembro da resposta dele, ele falou, não, hoje à noite eu vou fazer essa oração. E aí depois, na semana seguinte, a gente fazia o estudo semanal com ele. Na semana seguinte eu perguntei, ele falou, não, eu orei sim, eu orei. Então foi um processo assim que foi de mudança para reconhecer que Deus existe e que ele se ocupava com a minha vida e que ele queria ter uma relação pessoal comigo. Então, basicamente é isso, mas eu não sei se faltou algum detalhe, Muito mas bom, é uma coisa muito que bom. eu tenho boas e gratas lembranças a Deus por ele ter me alcançado num momento importante da minha vida, porque eu estava com 18 anos de idade, estava vivendo tudo que o mundo oferecia e de alguma maneira aquilo tudo foi brecado por Deus, porque eu entendi depois, no processo, né, de que ele tinha um plano especial comigo. Então, como ele tem com todo mundo, né? A proposta de Cristo é para o mundo todo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então esse é um versículo que me marcou muito também, passando pelo estudo de João várias vezes, né? A gente vê claramente que há um amor de Deus manifesto através do Filho e da cruz, como o Sena falou, né? Para todo mundo, né? Então, mas é bom a gente se sentir especial, né? É Sim, bom a gente se sentir acolhido, tocado por pessoas e por Deus principalmente, sim, né? sim. Que bacana. Tá vendo? É por isso que eu gosto de sentar à mesa, né, pra gente conversar, pra gente ouvir as histórias, porque é mais ou menos o que o profeta Jeremias fala em Lamentações. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Uhum, verdade. E é lindo ver isso, né? Ver o agir de Deus nas nossas vidas, né? A graça dele, esse amor que transforma, que é só o amor do Senhor que transforma, né? Uhum. Muito bom, bom demais. Irmãos, vamos falar um pouquinho sobre alvo agora, né? Porque talvez os irmãos que vão nos assistir aí, muitos não conheçam, né? Apesar que alvo já, assim, no meio cristão sempre foi muito relevante, né? Eu, pra todo lado que eu vou, eu trombo gente de alvo. É sério, eu tava lá no sertão, lá no Ceará, uma época lá fazendo uma escola de plantação de igreja, encontrei uma irmã de alvo. Na igreja onde eu fui formado, na igreja cristã da Zona Sul, vários irmãos foram de alvo também. Então, assim, né, uma bênção, né? Isso evidencia, né, expressa assim a Uhum. relevância, né, Uhum. do trabalho de alvo e tudo mais. Mas vamos compartilhar um pouquinho, né, o que que é alvo, né, qual que são os principais objetivos de alvo, né, para os irmãos conhecerem. É, nós estamos repaginando todo o trabalho de alvo, né? E a gente vem de uma história que alvo tem na sua visão Mateus 28, 19 e 20, que é ir de fazer discípulos, né? E ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa é uma frase de Cristo, onde ele reivindica a autoridade dele e ele delega essa função para todos os cristãos. Então, baseado nesse versículo, nasce a visão de alvo, e a visão de alvo ela está praticamente. Até vou corroborar com a tua história de ter alvo para gente de alvo para todo lado, né? Ela é baseada em quatro palavras: contato, amparo, soltar e treinar.
Então, o braço importante de alvo e que destaca alvo para mim é a ideia da gente ser a ideia de contato, de a gente ir até o mundo. Por que a gente faz isso? Primeiro, não somos contra sede, nem templo, nada, não é essa a ideia de ser contra, né? Mas o fato de a gente começar o trabalho de alvo com a palavra contato deixa a gente leve de não ter um lugar onde as pessoas têm que vir até nós. Então, quando a gente fala de contato, a gente está falando de cumprir a ordem do id, ou do gerúndio, né? Do verbo indo. Então, a gente vai à porta de escola, vai a shopping, a gente encontra famílias, a gente fala com vizinhança, a gente vai até as pessoas, faz o contato. A partir do momento que a gente se identifica com as pessoas, que a gente fala de também aí dentro da ideia de contato, a gente fala muito claramente de ganhar o direito de ser ouvido, e aí a gente flexiona três verbos, né, de ser alguma coisa, fazer alguma coisa para depois falar alguma coisa. Então, o ser alguma coisa é a pessoa, a gente sabe o nome da pessoa, a pessoa sabe do nosso nome, a gente passa a ter uma ponte de relacionamento e Servido aí também, de né? servir a pessoa, de ser, aí a gente anda com a pessoa, né? É ser alguma coisa, fazer alguma coisa, é jogar um futebol, ir numa quadra, encontrar um shopping, ir para um restaurante, dependendo da fase da vida que alvo está fazendo, porque tem trabalho com jovens, tem trabalho com adultos, né? Para depois falar alguma coisa. E se essa pessoa se interessa e quer aprofundar mais, a gente vai para o segundo grau da visão, que é contato, é amparo. Então, o contato ele vai até o momento que a pessoa ou aceita Cristo ou aceita o convite de estudar as Escrituras com a gente. E aí a gente caminha num processo de amparo que a gente preconiza, mas não é uma coisa, não é produção em série, né? Cada vida tem uma história, cada vida tem um detalhe. E se a pessoa, passando pelo amparo, tem maturidade para que ela possa escolher ser solta, e aí elas vão para as igrejas, e as pessoas se acham nos ambientes cristãos. A gente acompanha um pouco esse processo, mas essa pessoa se destaca da visão de alvo e começa a frequentar a congregacional, a batista, a presbiteriana, começa a se envolver com uma série de igrejas cristãs, e aí a gente praticamente mantém um vínculo de fraternidade, de irmão, Relação encontra de pessoal vez em mesmo, né? quando, a relação pessoal. Mas se ela quer ficar com a gente vai para o quarto grau, que é treinar. Então a pessoa vai ser treinada para que ela possa, recebendo o treinamento, fazer o que a gente fez com ela. Ela sair para fazer contato, ela pegar um grupo de estudo bíblico, ela encontrar com pessoas que querem estudar a palavra de Deus e desenvolver. Então, na realidade, esse é um processo muito claro para todos nós, né? Que a gente vive esse modelo de, de missão, né? E essa é a ideia que nós não somos especificamente como uma igreja, mas nós somos uma missão apostólica que tem a visão. Eu até estava pensando hoje de manhã nesse nosso encontro. Você fala muito de estar à mesa, né? A visão de alvo é a gente estar na porta. A gente não perde a visão do mundo. Até tem uma poesia que deixa claro essa visão. É uma poesia, por isso fico perto da porta, porque a gente entende que as pessoas estão no mundo, muitas pessoas estão tateando a parede da religiosidade, mas algumas vezes podem entrar em portas erradas ou não entrar em nada, né? Então a gente precisa de ter visão do mundo, andar perto deles para trazê-los para dentro do reino. Só que alvo não perde a visão da porta, porque os cômodos mais íntimos pode assustar uma pessoa que não conhece Jesus. Como o Sena comentou que esse processo de uma relação pessoal com Deus, para muitas pessoas, ele assusta um pouco, porque pode dar a impressão de um certo fanatismo. Então a gente não perde a visão do mundo, fica na porta, e se as pessoas querem continuar à porta,
dentro do reino, na antessala, né? Vamos falar. Pode ficar, mas se as pessoas querem ir para a igreja, talvez elas vão para os cômodos mais íntimos. Talvez não, vão para os cômodos mais íntimos, porque a igreja ela tem uma pegada diferente de uma missão. Ela é uma estrutura muito mais voltada para ter os cristãos lá dentro, com uma profundidade grande, não que a alvo não tenha profundidade, mas ter uma profundidade de uma convivência diferente do que uma missão apostólica que prefere estar à porta, né? Legal. Eu acho que uma coisa que o Miranda falou, que é importante detalhar, que quando a gente faz o processo do treinar, não necessariamente essa pessoa está sendo treinada a ser um trabalhador, né? A gente usa esse termo trabalhador como missionário, né? Então você pode ser treinado para ser uma pessoa da liderança, para receber as ferramentas para ir até os jovens, dar estudo, poder ampará-lo, mesmo não sendo um trabalhador, mesmo não fazendo Sendo da voluntário, né? missão a sua profissão, né? Ruim usar o termo profissão, mas Sim. nossa ocupação é essa, de fato, né? Mas todo cristão é chamado para fazer É. isso, todo. E aí é onde Aí a o gente ID vai. lá de Mateus 28 é para todo mundo. A questão é que alguns, como voluntário, Sim. Outros vão liderança é dedicar mais ou menos voluntário, tempo, né? equipe de alvo é voluntário, né? E a gente tem uma parte do trabalho Sim. que demanda mais atenção. E aí, nesse sentido, se a pessoa tem um chamado para o ministério, ela entra por um grupo diferenciado de vínculo, na verdade. Mas é cristão, como todo mundo, né? Tem um Sim. vínculo com alvo no sentido de oferecer horas por semana para a missão, para acontecer com a missão. Sim. Te cortei, se não me Não, engano. é isso, acho que é isso mesmo. Vocacionado, né? Sim. Vocacionado para trabalhar integralmente nessa esfera, né? Da capacitação e tudo mais. Não, mas eu acho que é bom, assim, às vezes a gente. O que eu vejo, assim, que muitas pessoas, quando entendem um treinar em alvo, é que é como se fosse exclusivo de um missionário, né? E Sim. não. Um voluntário, ele também é treinado para poder amparar um jovem, um adulto que está Sim, começando a viver vida cristã, sim. né? Sim. É interessante porque essa questão do. Eu gosto muito do Mateus 28, porque essa ideia do gerúndio, né? Do indo. Uhum. É mais ou menos assim, enquanto você está indo, enquanto você está vivendo. Sim. É mais ou menos Deuteronômio, né? Ensine quando você tiver com acordar, Isso. levantar, né? E tudo mais, né? É bem interessante isso. Isso. Porque é uma coisa que a gente precisa, como cristão, fomentar, né? Hoje. É claro que, graças a Deus, tem muito, por exemplo, o alvo mesmo, eu acho que existe uma integração bacana dentro de alvo, pelo menos eu vejo de fora, né? Vocês me corrigem se eu estiver enganado. Mas, assim, a impressão que eu tenho é que alvo tem uma integração grande, assim, sabe? Uma unidade, e os irmãos ali interessados em servir. E hoje a gente tem um movimento paralelo de igreja, eclesiástico, que, assim, tem muito essa questão, assim, de poucos servem, Uhum. muitos, né? E aí aquela coisa assim de você tem lá o pastor e a diaconia ali e tudo, e as pessoas acabam indo na igreja para consumir. Elas vão para consumir um culto, para consumir um produto religioso, infelizmente, né? Aham. Mas é claro que ao mesmo tempo também, graças a Deus, a gente tem muitas igrejas genuínas, muitas igrejas que têm essa visão do reino mesmo, porque o reino é isso, né? Cada parte, Paulo fala em Efésios, né? À medida que cada parte realiza a sua função, o corpo cresce em amor e edifica, né? Sim. Então é necessário isso, né? É muito bom. Sim. Beleza pura. Irmãos, e com relação assim, como alvo em Ribeirão, quanto tempo faz que existe alvo em Ribeirão? Alvo surge a partir da onde? Qual que é a raiz de alvo, assim, né? Da onde que surgiu o alvo, essa visão, assim, dessa missão apostólica, né? Esse enfoque, né? Do discipulado, né? Do evangelismo do discipulado, né? Que Uhum. eu costumo dizer que é dois lados da mesma moeda, né? Porque Sim. muitas vezes eu costumo falar que a gente é um país evangelizado, mas não é um país discipulado. Por quê? Sim. Porque a gente é majoritariamente cristão, só que tem pouca relevância. Se a gente fosse, né, medir realmente, né, com a quantidade de cristãos que temos no Brasil e fosse de fato discípulos, né? Porque uma coisa é o que você estava falando da diferenciação, né? Às vezes a gente acha que a gente crê, né, em Uhum. Cristo, mas na verdade, no fundo, a gente não crê, né? A gente simpatiza e a gente pode ser até devoto,
que é até diferente também, né? O devoto, ele vai lá, ele beija, ele faz uma reza, ele, né, tem uma festa, os momentos rituais, né, litúrgicos ali, ele se engaja. Mas o compromisso com que aquela fé representa de fato, muitas vezes ele não tem o compromisso, né, com Uhum. aquilo lá, né? Sim. E gostei também, Miranda, que você falou sobre vocês são os que estão à porta. Eu sei, é fantástico isso aí, hein? Depois eu Uhum. posso te mandar esse Nossa, esse, poema, eu te esse mando. trem aí é Ele é muito fantástico. legal. Não, assim, porque dá uma descrição, uma metáfora muito É, boa, assim, Sim. do que todos nós deveríamos, né? De ter uma lacuna, uma esfera da igreja que tinha que estar preocupada com isso, né? Para Sim. fazer essa mediação, vamos dizer assim, né? Que sim. talvez seria o Ministério de Evangelismo e tudo mais, né? Mas, Isso. enfim, da onde que surge Alvo? Como é que... Conta um pouquinho para nós. A origem de Alvo é de uma organização semelhante, chama Young Life, nos Estados Unidos. A visão nasceu de um homem que frequentava a Igreja Batista nos Estados Unidos, Jim Rayburn, e ele viu que a igreja, nos anos 60, não estava atingindo, até antes dos anos 60, né? Foi antes disso, não estava atingindo mais o jovem por uma questão de linguagem, por uma questão de costume, ainda mais naquela época, né? Paletó, gravata, não pode ver televisão, Bíblia embaixo do braço. Então, o adolescente já estava lá nos anos 50, com uma certa repulsa a essa roupagem. E aí ele entendeu que precisava de, como pastor batista, que era tudo, dentro de uma igreja, ele começou a tratar os jovens daquela igreja de uma forma diferente. O trabalho cresceu, ele acabou fundando a Young Life, que existe até hoje nos Estados Unidos e em mais de 120 países, né? E esse trabalho veio para o Brasil. Lá nos Estados Unidos, eles trabalham basicamente com acampamentos E só de, um de parênteses, eu acho que férias. uma das coisas que o Jim, ele trouxe aqui para nós, que eu vejo de muita importância na mudança de perspectiva, foi o sair um pouco da igreja para ir no universo do jovem. Então, Isso. eu acho que tu mirando tem algumas fotos. A gente teve o Alvo 60 anos, né, esse ano. Então, o Alvo completou 60 anos. E alguns vídeos, algumas fotos foram colocadas. E a gente vê a galera lá na década de 60, o próprio Jim lá nos Estados Unidos, Uhum. fazendo reunião na casa, fazendo reunião, às vezes, nas escolas. Então, ele começou com esse movimento do sair, como Miranda diz, dos cômodos íntimos, né, de dentro da igreja, para ir à porta e até o mundo em que o jovem vivia, para implementar Que o legal. cristianismo na realidade do jovem, né, e não Uhum. usar esse termo, né, usurpar o jovem da sua realidade à força para colocá-lo dentro da igreja, né. Ele foi e fez esse processo para aí sim levá-lo para dentro, né. Ô, Agora eu vou Miranda, contar um aspecto, Michael, que eu acho que você vai ficar muito feliz. O trabalho de Alvo em Ribeirão Preto começou em 1971. E olha só, hein? Na igreja congregacional, lá na Barão, onde você está como pastor hoje. O pastor Napoleão era conhecido do Abraão, que foi o cara que era pastor, conheceu a visão de alvo, foi treinado pelo Haroldo, que estava aqui com a gente agora. O Senna falou que o trabalho de alvo fez 60 anos, né? E Haroldo treinou Abraão. Abraão veio para Ribeirão, se firmou dentro da igreja congregacional, lá no Paraná. Começou a fazer contato com a equipe de basquete da Recreativa. A Nina começou a fazer contato com a equipe de vôlei feminino Da recreativa da também. Recreativa também. E só que Abraão estava num momento de seminário, de formação de pastor, buscando um nicho para ele se fixar. E em 6 meses ele foi chamado para Belo Horizonte para ficar com Mocidade para Cristo, em Belo Horizonte. E aí o trabalho de Ribeirão Preto trabalho com Alvo em Ribeirão, né? Já tinha andado um pouco. Esse andar do trabalho de Alvo
atingiu jovens dentro da igreja congregacional, jovens do time de basquete, no time de vôlei, da recreativa. E entre esses jovens, Zé Vicente Inácio, Sidmiro Lima, que foram contactados e conviveram, né? O Bill está na igreja, né? Que é filho de Zé Vicente e da Deide, né? E eles tocaram um trabalho com uma assistência de 5 missionários de Campinas que vinham de fim de semana para Ribeirão fazer estudo bíblico, reunião aberta no sábado, estudo bíblico para liderança no domingo, né? E aí o Zé Vicente se tornou pai do Bill, né? Repetindo, se tornou responsável pelo trabalho aqui em Ribeirão, né? Então, é com muita gratidão que a gente tem a igreja congregacional. Por muitos anos eu convivi, depois de muito tempo desse fato que eu estou contando do início, né? Foram 5 anos que a Alvo começou em 71, eu em 76 que eu entrei em Alvo, né? Eu me lembro de conviver com o Zé Vicente, com a Deide, com o pastor Zé Remígio, com o pastor Jaderson, né? Que foram os antecessores lá, né? Antes de você chegar, né? De assumir o pastoreado lá, né? Então a gente tem um vínculo de fundação, tem um vínculo de apoio, de ajuda, de desenvolvimento inicial muito forte com a igreja congregacional. O pastor Zé Remígio foi muito importante por um período na minha vida, o Jaderson também, por alguns anos, o pastor Zé Remígio, Jaderson, alugava a fazenda para fazer colônia de férias em janeiro, né, da congregacional. Até mesmo meus 2 genros hoje, né, o Carlos e Samitsu e o Felipe Cripaldi, né, iam para a fazenda antes de me conhecer, antes de conhecer a Larissa, antes de conhecer a Priscila, que passaram a ser família, né, casaram, tudo. Então é muito bacana que nessa história nossa, né, tem um forte vínculo com a igreja congregacional, onde você hoje está com a honra lá e a tarefa de ser pastor, né, daquela igreja. Bacana Que legal. saber que você está lá hoje, mas nesse tempo e de início, né, do trabalho do Ministério de Alvo cresceu lá dentro, né? Se não me engano, talvez alguém que está nos ouvindo aí possa até esclarecer isso, mas se não me engano, acho que o Abraão morou uma época na casa do pastor Napoleão, que era antes de ser Remígio, né? Hoje, inclusive, eles têm uma creche, né? No nome dele, não tem? Do pastor Napoleão? Eu Lá não no- sei, viu, Miranda? Eu acho que Eu tem, não sim. sei. Eu sei que os irmãos testemunham muito bem do pastor Napoleão, né? Uhum, Porque, graças a Deus, a gente ainda tem vários anciãos lá que é dessa época, né? Dona Neide, Dona Neuza, né? uhum. Então, uma benção. E é legal, né, ver isso, né? Eu tive com a Glaucia aqui, e a Glaucia é daquela época lá também, que tinha o clubinho, né? E tudo mais. Isso. E ela falou também, né, de quanto que foi importante na igreja congregacional, o pastor Zé Remígio, né? É muito bom, é o legado, né, que a igreja tem, né, que os irmãos construíram, né, Sim, e que aponta algo para nós, né, Uhum, aponta algo para nós. Fiquei pensando quando você falava assim, né, foi bacana, assim, o processo da gente, eu e o Senna, né, porque eu já conheci o Senna, né, de um bastante tempo tempo lá atrás, da né, e tal, da ICZS, né? ICZS, e aí foi muito bom, assim, a gente ter reencontrado agora nesse período que ele tá muito engajado em algo, e eu tô lá na igreja, e a gente dividir a vida, né, um pouco, né, a gente poder caminhar juntos, se ajudar, né, um fortalecer o outro. E é legal, né, porque você vê, tem algo dentro disso, assim, né, espiritualmente falando, né, tem. tem evidência disso, Sim, né. Então é legal porque nós somos o mesmo corpo, né, nós Sim. somos o sim, corpo de Cristo e a gente precisa andar junto, né, verdade. para testemunhar o amor. Se não tem o outro, não dá para testemunhar o amor, né, Miranda? Então, Sim. Sim. que bacana. E aí, você estava compartilhando. Então tem esse brother aí americano. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tava pensando enquanto você tava falando. Tem um filme que chama. Você assistiu aquele filme Jesus Revolution? Revolução de Jesus? Fala dos Estados Unidos da década de 60, que tinha um movimento hippie, e foi um movimento que surgiu dentro do movimento hippie, né? Com algumas figuras lá, não vou lembrar o nome do pessoal, né? E tal, mas que eles começaram a alcançar essa galera hippie que, assim,
tinha um choque muito grande, assim, né, Cultura galera? cristã, né? Oh, é muito bom esse filme. Você já viu esse filme? Nunca vi. Depois Poxa vou dar uma vida, pesquisada. caraca, esse filme é Depois fantástico, me cara. manda É pra eu lembrar. fantástico esse filme. Uhum. E aí, assim, é muito legal. Dar um spoiler aqui. O cara, assim, né? Ele é hippie e tal, e ele tá evangelizando e tudo. E aí ele encontra um pastor, né? Que é de uma igreja muito tradicional. E aí, o pastor. De alguma forma Deus conecta esse cara que é hippie com o pastor e o pastor vai dando uma abertura para ele, porque ele tinha muita crise, esse pastor. E aí, enfim, um episódio interessante é que ele leva os hippies para a igreja. Legal. E Eu aí os hippies assisti. vão descalço, sabe? E aí os irmãos da igreja ficam escandalizados com aquilo, sabe? Tipo assim, vão falar com o pastor, acham que é um absurdo, fala, Sim, pastor, o que sim. que é isso e tudo. E aí, enfim, e tem todo esse movimento, assim, que tem uma ruptura ali, né? Uma Uhum. quebra, porque existe uma resistência ali religiosa, né? Mais de aparência, né? E tudo. E eles acabam, tem um, assim, muita gente batizada, e os hippies, porque eles estão, no fundo, em busca de paz e amor, Sim, Sim, né? Só sim. que dá no lugar errado, né? No ambiente errado. sim. E aí chega lá os irmãos com uma bagagem, né, cristã, né, e a verdade, tudo, eles acabam, né, se convertendo. Então é bem bacana. Eu fiquei pensando, porque você falou que é da década de 60, né? Isso, E isso. tal, se de repente sei lá, não Não era pegou, né? paralelo, assim, alguma coisa do tipo. O Jim Hebron era pastor, frequentava a igreja, batista, tudo, né? Então não era nessa linha do filme. Eu assisti esse filme há muitos anos atrás. Esse filme tem uns 15 anos, mais ou menos, que Não, foi. então, agora tem um novo dele, eles lançaram um novo. Ah, Fizeram. É tá, um novo, agora é novo. Saiu acho que tem uns 2 anos, né? Que tá, inclusive é com o cara do The Chosen. É com o cara ah, Ah, do The tá. Chosen. sei Chama qual que Jesus é. Revolution, né? A Revolução de Tá, Jesus. tá. E eu não creio que pode ter impactado o Jim Hebron para que ele abrisse a visão dele de que levar no início o jovem para dentro da igreja ia ser difícil. Aham, A barreira, sim, né, para ser transposta era muito grande. Acho Então, que deve talvez ter. ali ele entendeu que ele tinha que ir onde o jovem está. sim, E aí eles sempre têm, os Estados Unidos tem uma tradição, como o Brasil é futebol, né? aham, Lá é basquete, né? sim, Então, o Haroldo, quando veio para o Brasil, por exemplo, ele buscou os primeiros missionários em encontros de seminaristas e pastores em Caxambu, em Águas de Lindóia, na, no próprio hotel, nas quadras de basquete, onde estavam jogando seminaristas, né? E também em Campinas ele fez contato, até agora no Alvo 60 anos, que a gente teve em Atibaia, nós estávamos com 430 pessoas lá celebrando 60 anos da entidade. Um testemunho que teve, que impactou, né, todo mundo, essa pessoa era Haroldo se inseriu num clube em Campinas e ele começou a dar aula de basquete e esse rapaz era do time de basquete e ele aceitou Cristo nesse processo, inclusive lá na fazenda, quando ele foi para um acampamento em Furnas, né? Isso lá pelos anos de 72, 73, um pouco antes de eu entrar em alvo, né? Então tem essa visão que talvez veio do filme, né, que é o que a gente está falando, de sair atrás do jovem, ir aonde o jovem está, e não trazê-lo, ainda mais naquela época. Eu lembro do filme que eu assisti, talvez foi o filme antigo, né? Todos os que procuraram o pastor para reclamar daqueles jovens descalço, cabeludo e barbudo, tudo, todos que foram procurar estavam de paletó e gravata, eram do conselho da igreja, é e isso tinha lá mesmo. uma certa repulsa àqueles jovens, e não é Aham, que seja uma coisa errada, mas é uma quebra de tradição que muitas vezes demora um tempo, sim, né? E aí começa a ver o fruto, começa a ver os jovens ficando firme, começa a ver os jovens constituindo família, mudando a roupa, mudando o estilo pessoal, né? Talvez vai caindo um pouco aquele medo de que quem é esse povo que está aqui dentro da igreja agora, né? Então, é bacana pensar que o trabalho de alvo ainda tem no DNA essa ideia, né? O Senna pode falar melhor onde ele está andando aqui em Ribeirão, o que ele tem feito antes de trazer os meninos para as nossas reuniões. Sim. E eu queria já entrar dentro disso aí que você tá falando, viu, Miranda? Até perguntar a cena, porque eu tava pensando assim,
que acontece? Hoje a gente tem o mundo ele deu um boom, né? Assim, mudou radicalmente. Tem um mundo pré-pandemia e um mundo pós-pandemia, né? A Uhum. tecnologia já estava já Avançado. avançada e tudo, mas assim, com a pandemia parece assim, aí, porque acho que as pessoas ficaram muito mais conectadas, pessoas que até que não tinham muito acesso tinha um pouco de bloqueio, né, com a tecnologia, tiveram que Sim. ir e tudo mais. Mano, como é que você vê hoje, assim, dentro desse sistema que nós estamos vivendo, assim, o desafio, cara, para você alcançar o jovem? Porque, assim, hoje, cara, tem muita distração, é muita, a competição, né, vamos dizer assim, né, porque tem muito atrativo, tem muito entretenimento, né? Na nossa época era, assim, Era futebol. Era videogame, videogame e né? O futebol. videogame, mas não era qualquer um que tinha videogame, Sim, sim. né? E futebol, e rua, né? Esse tipo de coisa. Assim, hoje não, cara. Hoje o cara tá na palma da mão dele, ele tem um mundo na palma da mão, ele assiste o que quiser. Antigamente, na nossa Sim. época. Quantos anos você tá? Tô com 29. 29. Na nossa época, você pegou a época ainda Não, peguei a transição toda, pô. de locadora. Que ia Peguei a lá na Gênesis, tal, pra pelo você amor de Deus. pegar lá, alugar um filme. Então. Não. Hoje não, hoje a galera tá aqui, ó, né? Sim, cheio Como de é, streaming. como é Então, que você vê, Manão, assim, hoje, assim, os desafios, assim, pra alcançar essa geração, assim, da sua vivência, assim, né? Porque Alvo tem essa vertente forte, uhum. né? Especialmente com o jovem, né? Pra alcançar. Como é que você vê isso, assim, cara? Mano, não, eu acho que a gente tá falando aí da década de 60 nos Estados Unidos, né? A minha percepção é que todo contexto socioeconômico, socio-religioso, ele tem os seus desafios, né? Então, talvez hoje o desafio, hoje as igrejas são muito mais atrativas para um jovem, né? Hoje é muito mais fácil um jovem se identificar com uma igreja do que nos anos 60, né? Então, os desafios eles estão postos independentemente da época. Você fala, assim, do sentido de que hoje, por exemplo, tem iluminação, É, não esse só tipo de isso. coisa? Hoje, se o menino for para a igreja de chinelo e short, cara, ele não vai ser barrado lá na porta, entendeu? Mas o que eu entendo é que, independentemente dos desafios que é colocado para a cultura, é o que você falou dos hips, cara. Eles estão procurando paz e amor independente das coisas. Então, o que eu vejo do jovem hoje, que independente do avanço tecnológico, que talvez a nossa época não tinha, eu ganhei meu primeiro celular com 15 anos. Era aquele que eu achava o máximo, velho. Você clicava o botão do meio, ele só saía a lanterna, entendeu? Era tipo aquele que nem não tinha flip, não tinha nada, né? Então, é, a nossa geração não pegou tanto essa questão tecnológica, mas tanto a minha geração, a sua, do Miranda, desses meninos novos, eles estão ansiosos aí para falar, para ouvir de Jesus. E o que eu vejo, eles estão extremamente ansiosos a serem amados, sabe? E aí eu acho que sim impacta muito as redes, né? Tipo, cara, a hora que você olha a oferta que eles têm hoje, acho que eles vivem uma realidade social que nenhuma geração do mundo ainda da história tiveram uma oferta tão facilitada como tem hoje, cara. Você tem um celular, hoje em dia, eu lembro na época que a gente era mais novo, né? E meu pai ganhou da empresa, não sei se você lembra Blueberry, Blackberry, não lembro o nome, mas era um pseudo smartphone ali. E eu lembro que pra mim aquilo, a hora que eu vi meu pai mexendo naquilo, era, cara, transcendente, assim, ver alguém conseguir mandar uma mensagem, mexer com alguma coisa de uns próprios celulares. Para mim era. Então, hoje em dia, o smartphone hoje é muito popularizado, as relações com o streaming também. A locadora também não era tão acessível a todos, porque você tinha que ter um leitor de Blu-ray, você tinha que ter um DVD. Então, hoje em dia, o jovem tem muita essa facilidade da oferta. E para nós, eu acho que quando a gente está vivendo essa realidade em que nós vamos à porta do jovem, a gente precisa ter uma visão macro das coisas. Porque eu também preciso falar com o jovem e que eu não posso bloqueá-lo de talvez ir na reunião. Isso acontece, o menino tá jogando Clash, entendeu? Cara, é a cultura, ele tá acostumado a fazer isso. Agora a gente tá vendo, talvez nos últimos meses, o, o bloqueio do uso do celular nas escolas, mas se você ia numa escola meses É. atrás, você via no intervalo geral. Não, até hoje, com o bloqueio, a galera leva os É, moleques e falam pra mim, isso, os meninos normal. do pré-adolescente. Ih, pastor, isso aí não vira nada. Eles Põe na falam. boca, Eles se não vira vira, cara. nada. Né? Mas então, assim, você vai no intervalo,
você vê uma rodinha de meninos jogando Clash, jogando Brawl Stars, então, e eu preciso me inserir nisso. Então, só pra ter ideia, eu não tenho rede social. Sim. Isso assim, a hora que eles ouvem isso fala, cara, como que você vive, né? Como se fosse algo primordial pra minha vivência, né? Mas eu, por motivos pessoais, já faz, ou talvez uns 8 anos que eu já não tenho rede social, né? Mas E não tá perdendo nada, né, mano? não, fico muito em paz, assim, porque eu nunca gostei muito e eu sabia das questões negativas que isso me trazia, né? Mas, ou tem hora que eu preciso também me desafiar a estar com eles, cara, até mesmo dentro do celular. Então, eu lembro que a gente tinha alguns meninos, 3 meninos que começaram a participar do grupo, que eles iam para a reunião do grupo e eles ficavam, a gente tentava trazer jogos coletivos ou ficar numa conversa e eles ficavam no Clash, cara, no Brawl Stars. E eu falei, quer saber? Eu preciso ir até eles. Cara, baixei Brawl Stars e comecei a jogar Brawl Stars. A Carol, assim, ela se diverte, que ela fala assim, cara, eu casei com um adolescente, cara. Porque tá lá jogando Brawl Stars. Tá Ah aqui, lá, ó. tá baixado também. Por causa dos moleques da igreja também. Cara, e eu entendo que a gente precisa também vivenciar isso, né? Para Aham. que eu possa entrar no mundo do Brawl Stars deles, ser alguma coisa para E ainda ganhei eles. dos moleques, fiquei zoando. Ele falou assim, eu não acredito, ganhei dos seis desse Eles negócio que aqui. jogam o dia inteiro Ah, isso aqui. Não, e eu preciso estar no mundo deles, viver também essa questão da tecnologia, né? Então, por exemplo, eu sei que eu não tenho rede social, então eu uso porque eu falo que os meninos que eu dou estudo é os meninos que me atualizam dos memes, das fofocas, da Virgínia com o Vini Júnior, sabe? São eles, porque é de verdade, assim, eu acordo de manhã, eu pego o celular, eu vou ler jornal, cara. Mas é muito pessoal, eu sempre gostei disso. Então eu tenho muito essa cultura, mas eu entendo que eu não posso pegar um menino de 14, 13 anos e falar, cara, o Instagram é ruim pra sua vida e vai ler um jornal. Ele precisa, assim, um dia entender, porque a rede social em si, ela não é negativa, né? Basta a gente usar com sabedoria para isso, né? Acho que rede social, ela, cara, às vezes eu que faço comida em casa, eu coloco ali, cara. Você usa a rede social ali para ouvir um podcast muito bacana, para ouvir talvez algum vídeo no YouTube sobre o mundo, sobre viagens, sobre caras compartilhando com muita seriedade a vida cristã. Então a rede social, porque ela é fato hoje, sabe? Acho que para nós que, principalmente para mim que trabalho com jovem, eu acho que não, a gente não pode entrar nesse negacionismo de sou contra as redes sociais. Acho que isso me faz criar uma barreira entre o jovem. sim. Mas o que eu Porque a galera penso, tá, todo mundo tá inserida nisso é aí, né? claro, e eu entendo que eu preciso inserir os jovens, me inserir nessa rede social de uma maneira saudável, obviamente, para que eles também possam ver a minha vida e falar, cara, também tem uma vida para além da rede social. A vida com Jesus é para além da rede social. A vida, por exemplo, os primeiros estudos que eu dou com os meninos, majoritariamente os meninos não usam Bíblia, cara. É a Bíblia no próprio celular. E eu não vou chegar para eles e falar assim, ó, no estudo só Bíblia física. Para eles é comum ter a Bíblia no celular. Uhum. Mas com o tempo eu incentivo eles a usarem a Bíblia física, não porque, nossa, é mais espiritual, menos espiritual usar a Bíblia física, mas, cara, talvez na Bíblia física você tenha menos distração. Na Bíblia física não vai vir a notificação Sim. do WhatsApp, do Instagram, E tem a do questão do mapa TikTok, entendeu? mental, né? Total. Geográfico, né? De você, Sim, nos livros, né? Você saber lembrar onde que tá determinada passagem. Se sim. bem que hoje também a galera quer a passagem, vai lá e dá um É, busca lá e já era, mais né? fácil. Mas eu acho que tem, acho que muita essa relação com a rede social, né? Também entender que esses meninos estão inseridos, velho. Eles nascem nesse, nessa era da rede social e eu preciso trabalhar entendendo quem são esses meninos, porque eles são frutos, cara, de uma sociedade. Eles não foram eles que decidiram, enquanto grupinho, vamos ser hiper tecnológicos. Sim. Não, isso é colocado Eles não desde tinham que eles escolha. nascem, cara. Então, Pode crer. basta eu aceitar viver com eles para falar, cara, para além da rede social, tem um cara chamado Jesus e ele é muito para além disso. E que se você vai continuar usando a rede social, por opção sua, cara, que use de maneira saudável. Eu falo que eu não consegui usar de maneira saudável.
trazia uma série de dificuldades, assim, pra minha vida pessoal. Então eu Sim, decidi não usar e já não gostava tanto. Então, pode acho que é crer. isso, velho. Viver com esses meninos que vivem nessa hiperestimulação da tecnologia, né? E, mano, e pra você, assim, quais são os maiores desafios, sei lá, dava pra elencar, tipo, os dois desafios que você vê hoje dessa geração, pra essa geração ser alcançada, assim? Nossa, daí é difícil elencar dois, né? Ou sei lá, mais Não, também, mas né? não, sim. Mas, cara, o que eu vejo de desafio pra nós, não, aí eu vou falar desafio pra nós que vivemos a vida cristã enquanto liderança, né? E pessoas mais velhas, não só quanto uma relação pastoral, mas, cara, é aprender a amar um jovem. Tipo assim, ou não tem barreira que não se quebre com o amor de Jesus. Isso é, pra mim, aconteceu comigo, acontece com os meninos que hoje a gente anda. Quando você dá ouvido a um jovem, porque o próprio Jim, ele fala que em relação ao evangelho, os jovens é a população, né, é o recorte mais negligenciado em relação ao evangelho. Quando você dá voz e amor a esse jovem, eu acho que todas as barreiras se quebram, sabe? Acho que a barreira da distância, a barreira da idade. Eu dou estudo para meninos de 16, eu tenho 29, né? E é bizarro. Sexta-feira eu tava em Franca, vendo o jogo do Franca Basquete com os meninos de 16, 17, alguns 18. Então acho que o desafio para nós ou é amar esses jovens. Eu acho que é o grande desafio e dar ouvido para eles. Cara, esses meninos precisam falar. A escola não dá muita oportunidade de fala. Não generalizando, mas a maioria das casas não dão oportunidade de fala aos jovens. Muitas vezes eles são meninos que precisam aprender. E de fato, acho que a gente precisa aprender. Porque na fé eu sou um menino ainda. Sou um menino perto de Jesus, né? Mas eu acho que a gente quer muito ensinar os jovens, colocar virtudes e conceitos nos jovens, muito bacana. Mas acho que os jovens também precisam falar, eles precisam ser ouvidos. E eles precisam ser amados, sabe? A partir disso, você quebra qualquer barreira e você ganha confiança do jovem, sabe? Porque para falar de Jesus, você precisa ter confiança. Que legal, né? E você tem uma coisa assim, ô Miranda, eu queria te ouvir a respeito disso. Na verdade, a respeito de outra coisa, mas eu só queria complementar um negócio que você tá falando, que eu tava pensando aqui. Eu tava em Cravinhos na semana passada, e eu fui falar sobre sexualidade com a galera, né? E aí eu falei semana passada e vou falar agora, quinta-feira, novamente. E aí eu peguei um texto bíblico e eu pus intencionalmente lá, né, projetou ir para eles lendo, cada um lê um versículo, né? Uhum. E a galera de 11 a 14 anos, né? E aí você via assim que alguns tinham um pouco de dificuldade, alguns estavam com vergonha e tudo, só que a galera da igreja, né? Sim. Do projeto, né? Lá do projeto Raiz, mas a maior parte da igreja também. E aí, tal, né? Eles acabaram de ler, eu falei assim pra eles, falei assim, gente, ó, eu fiz isso aqui intencionalmente com vocês. Por quê? Porque eu quero estimular vocês a falarem, porque a igreja é um ambiente massa para o jovem, no sentido de preparar o jovem, porque Sim. é esse ambiente que, teoricamente, né, tem que acontecer isso, de dar oportunidade para o jovem se expressar, falar, errar, o melhor lugar para um jovem errar, né? E na verdade eu até uso isso como princípio. O melhor lugar para uma pessoa errar é aonde? É na família. Sim. Igual nós, né? Eu costumo falar isso. Nós somos irmãos. A melhor pessoa para você errar sou eu. Porque a partir do pressuposto bíblico cristão de família, se você errar comigo, o mínimo que eu tenho que fazer é te É perdão. perdoar e tá disposto a caminhar mais uma milha com você. Sim. Entendeu? Então, o melhor lugar pra gente errar, por isso que é legal que o evangelho ele nos dá essa liberdade pra gente ser quem nós somos de fato, sem receio, inclusive, de errar. Sim. Porque é até bom a gente errar. Quando a gente erra, aparece o pecado e aparece o quê? Uma debilidade. E aí, aparecendo, o que que você pode fazer? Você pode tratar, você tem pessoas que são mais maduras que vão te lapidar ali e tudo Exatamente. mais, né? Então, assim, é legal você falar isso, né? Porque é exatamente isso que a gente precisa continuar fazendo. A igreja sempre fez isso, né?
assim, falando de uma forma geral, né? De dar essa oportunidade de estimular e tudo mais, né? E eu acho que é isso, cara, é importante mesmo, muito bom. Mas, ô Miranda, sabe o que que eu queria, dentro disso, não sei se você ia falar alguma coisa dentro disso aí, mas eu queria uma perspectiva sua, que você já acompanhou muitas gerações, Uhum. Muitas, muitas. né? E aí eu queria ouvir assim, você assim, como é que você vê hoje assim, essa questão da geração jovem? Você acha que não, ó, é tudo a mesma coisa, só mudou a roupagem, não, ó, eu percebo isso. Como é que você vê? E assim, embora você hoje não tá trabalhando diretamente com o jovem, né? Uhum. Assim, como o Senna, que tá ligado, né? Que o ofício dele é intencionalmente nisso. Uhum. É, qual os desafios que você consegue enxergar? Ô, Marco, a pergunta sua é bem interessante e eu até queria entrar no papo com o Senna, mas acabei não entrando, porque eu acho que a maior dificuldade é nossa mesmo. Não é o grito ou a necessidade do adolescente ou do adulto, né? O que que eu quero dizer que a maior dificuldade é nossa? Porque dentro de Alvo a gente tem algumas coisas que são marcantes. E uma delas é andar junto. Então, o que eu sinto que é a maior dificuldade da, da, da missão andar, da mensagem de Cristo chegar nas pessoas, é a disposição de andar junto. E você acabou citando até de andar uma milha a mais, né? Então, eu acho que a dificuldade está muito mais em quem se dispõe, em quem levanta a mão e aceita Cristo e quer se envolver com a missão de evangelizar pessoas, de levar pessoas à maturidade, é muitas vezes a nossa, porque tem tanta distração, que é uma palavra-chave para essa geração atual, né? Que parece que a gente tem que ser empurrado ou tem que acontecer algum movimento muito forte para a gente andar com as pessoas. E se a gente andar com as pessoas, movido pela mensagem da graça redentora de Cristo, é impossível a gente não acolher, é impossível a gente não entender a linguagem, é impossível a gente não respeitar as tradições, os costumes, o ambiente que a gente está chegando com o entendimento de que eu estou lá para falar de Cristo, né? Então, eu acho que a maior dificuldade é andar junto, porque a mensagem de Cristo, ela é muito forte, de acolhimento, de amor, de andar junto, né? A gente vê claramente que essas três ou quatro palavras, né? Acolhimento, andar junto, ganhar o direito de ser ouvido, né? De você andar junto, estar lá com a pessoa, né? É impossível que essa mensagem não provoque alguma coisa. Pode provocar rejeição? Pode, né? As pessoas têm a livre escolha, né? De andar como está, afastado, ou andar e caminhar no sentido de aceitar Jesus, né? Então, para mim, a maior dificuldade é o meio cristão aceitar esse comprometimento de levar a mensagem e de sair do teu conforto, sair daquilo que está te distraindo, sair daquilo que é atender os seus desejos pessoais, os seus sonhos, né? E isso talvez é o movimento, acho que mais forte que precisa acontecer, que é de dentro para fora, né? Você tem que entender que tem um chamado E aí eu, voluntário, parcial, integral, dentro da tua família, na tua vizinhança, na escola, né? Então, o que marca para mim a missão de alvo também é que nós somos uma missão urbana. E isso muitas vezes está faltando entendimento por meio cristão, né? Vai aí um alerta, alguma coisa assim, porque o que que acontece? O Senna acabou de falar. Ele está fazendo estudo com jovens de 16 anos. Então, quando eu falo em missão urbana, eu estou querendo dizer que quando a gente fala missão, a gente muitas vezes agrega ao termo missão transcultural. Então, parece que missão, ela para a igreja, principalmente, é ela mandar algum missionário para algum país que precisa de ser evangelizado. Ótimo, precisa.
assim o evangelho chegou aqui, assim o evangelho chegou em todas as partes do mundo, mas a gente não pode negligenciar que existe uma missão urbana. E o que que é essa missão urbana? Também é transpor uma barreira cultural, né? Porque 29 anos, 29. com 13, na escola, no colegial, no ginásio que ele está indo, né? Na minha época era ginásio, colégio, né? Agora é primeiro. É colegial. Mas Colegial. tem primeiro grau, segundo grau, né? Não tem alguma É coisa assim, fundamental e colegial. fundamental. Então, nós estamos precisando de passar, como missão urbana, passar essas fronteiras para que Cristo possa ser levado até essas pessoas, né? Então, eu vejo que, e como a gente tem na nossa visão a ideia de treinamento, nós temos um grupo grande nas 12 cidades que Alvo está no Brasil hoje, né? Nós temos um grupo grande de pessoas sendo treinadas e que poderiam se dedicar mais, talvez muitos como voluntário, e eu entendo até que o número maior deve ser voluntário, né? Uhum. Mas existe um grupo grande de pessoas que têm o chamado, mas a gente não está tendo um recurso. Muitas vezes, um recurso que ajudaria a pessoa a completar a faculdade, se destacar um pouco mais da necessidade da família sustentar, para que a família de fé possa sustentá-lo nos projetos de missão, de acampamentos, de viagens, né? Então, a partir do momento que a igreja entender que nós somos uma missão urbana, eu creio que tem uma chance grande da gente atingir mais e mais vidas e mais pessoas, né? E aí, mano, uma coisa que o Miranda pontuou que eu acho muito interessante, que é, para mim é o que isso me pega muito, né? Eu creio que as grandes barreiras que você estava falando, a dificuldade de trabalhar com o jovem, e eu acho que isso eu coloco para adulto também, ela, ela parte de nós, cara. Porque eu acho que existem barreiras culturais, sociais, religiosas, mas parece que tem um muro enorme que nós criamos para nos esconder da nossa religiosidade, do nosso conforto. Porque, ou eu com 29, para eu me envolver com um menino de 15, 14, eu tenho que sair muito da minha zona de conforto. E para às vezes eu me relacionar com um menino da minha idade, que não é cristão, eu tenho que sair também da minha zona de conforto. Então acho que quando eu penso assim nas dificuldades, acho que a gente pode fazer até com estudo um pouco mais denso sobre como tem gerado essa nova juventude, se tem amadurecido mais cedo, se tem amadurecido mais tarde, se é uma juventude com menos ou mais responsabilidade. Acho que toda essa análise contribui para essas pequenas barreiras, mas eu queria que a grande barreira que é levantada, principalmente para a missão urbana, é porque ela tira muito a gente da zona de conforto. Então, quando a gente vive a missão urbana, a gente tem que conciliar a nossa vida do dia a dia, você com a Bruna e 3 filhas, eu com o meu casamento, Miranda com o dele, e abrir mão muitas vezes do tempo que seria o meu tempo de descanso para poder, cara, jogar um videogame com um menino de 15 anos. E você fala assim, nossa, mas poderia estar fazendo outra coisa? Ou talvez eu poderia estar com a minha esposa vendo um filme, ir no cinema. Mas é a Ela tá gente. junto, né? Mas eu preciso sair da minha zona de conforto, que seria ficar na minha casa, ficar ali no meu canto seguro. Mas se eu não quebro essa barreira que eu mesmo coloco, cara, esses meninos não vão viver de Jesus, cara. Pelo menos não por mim, né? Eu acho que existem outras Sim, formas. Então, essa análise que eu tô colocando também é baseada na visão de alvo, que é a visão que eu vivo, né? sim. Eu acho que ela não é global, talvez. Acho que se alguém conseguir trazer para a vida dele, pode estar dentro de outras realidades, mas olhando para minha realidade, se eu não saio da minha zona de conforto, eu. Mas você sabe que isso que você tá falando, assim, faz muito sentido e, inclusive, é uma parada que, assim, esse distanciamento, porque o que você tá falando é assim, a gente precisa quebrar esse distanciamento. Hoje, infelizmente, existe esse distanciamento até entre os pais e os filhos. Sim.
né? Dentro das famílias cristãs, né? Então, assim, né? Choque de geração, né? Um choque de geração, e como a gente vive nesse mundo muito acelerado e com muitas distrações e com muitas coisas, o que que acontece? Muitas vezes você não tem tempo de qualidade, né? E o que você falou, às vezes o brother ele quer ser ouvido, Sim. ele quer, às vezes, estar ali, cara. Isso é uma coisa que me incomoda bastante. Eu tenho um receio disso, sabia? Por causa das minhas filhas. Porque eu falo assim, não, eu preciso ter tempo de qualidade com elas, eu preciso, sabe, ser. Porque assim, se deixar aí, ainda mais eu descobri recentemente que eu tenho TDAH, então eu não paro, eu sou hiperativo. Então eu tenho que me obrigar a sentar com elas, sentar no chão, olhar nos olhos dela, tem que fazer esse exercício para ter um tempo de qualidade para eu poder também entrar no mundo delas, né? Que é bem maior ainda, né? Viver a E realidade que essa, elas vivem, isso, e né? essa dinâmica se aplica também a essa questão do jovem hoje, né? Totalmente. Talvez é uma coisa, cara, que Deus está ministrando isso na nossa vida, no nosso coração. E é interessante isso, né? Até pra galera que vai ver, para os irmãos sondarem o coração de quanto que eles estão engajados e dispostos a andar com pessoas que não são da geração deles, né? Então, né? Você vê, isso aqui é massa, isso aqui, né? Porque, tipo, é uma geração de Moisés e Josué. Uhum. E isso que a gente precisa, por quê? Porque aqui tem a força, aqui tem a sabedoria, né? Então, é isso que nós precisamos como igreja. E muitas vezes, o que que a igreja está acontecendo? Está tendo um choque. Então, é aquela coisa, um dia, um tempo atrás, eu falei isso na igreja, né? Falei assim, ó, aí os mais velhos falam assim para os jovens, né? Ah, esses meninos não sabem de nada, eles são muito. Eles acham que eles sabem das coisas, mas não sabem de nada e tal. Aí os mais novos, essa geração aí não sabe Tá de nada, desatualizada. sabe? Aí fica aquela. Aí, e tem um Sim. hiato aí, né? Tem uma lacuna que a gente precisa fechar, né? E passa por esse negócio que você tá falando, esse exercício, né? Da Sim. gente parar e, opa, peraí. Porque se a gente corre de ficar muito em si mesmado, Isso, né? isso. Com os nossos pares, que é mais confortável, né? Para você conversar, Sim. dialogar, mesmo estilo de vida, né? Por exemplo, eu me reuni com pais com criança pequena também, né? Porque você tá Conversa é ali, igual, o sabe, estilo é tal. Mas a igual. gente não pode, cara, se conformar. É importante isso, né? Claro, você também tem isso, né? Até hoje em dia tem muita igreja nichada, né? Que é a igreja dos empresários, a igreja de não sei o quê. Aham. Eu acho que a gente perde, né? Porque o reino, a beleza do reino de Deus é exatamente essa multiforme sabedoria, múltiplas culturas, né? Sim. Eu olho para Apocalipse e falo assim, ó, um povo, né? Vários povos de toda tribo, nação, língua. Então lá vai ter essa pluralidade, né? Que traz Sim. riqueza, né? E tal, e que passa por isso que você está falando, né? Que a gente precisa parar e pensar realmente, né? Porque a gente precisa quebrar esse distanciamento e nos aproximar. E talvez isso é para ontem, né? Porque Sim. senão a gente Sim, vai é perder. urgente. Por exemplo, a Europa perdeu. A Europa foi isso que aconteceu. Né? Porque hoje a Europa é pós-cristã. E o que está acontecendo agora? Graças a Deus tem um movimento aqui, inclusive do Brasil e da América do Norte, né? O próprio Estados Unidos também, mas enviando missionários para lá, jovens, né? Então, galera jovem para quê? Para tentar Quebrar realcançar, né? essa Porque, geração né, ó, a aí. gente é fruto deles, né? Da entrega deles, dos jovens que abriram mão lá, só que em algum momento eles perderam essa questão aí e não discipularam essa nova geração, né? E hoje tem uma frieza espiritual muito grande, né? É, o Zé, ele sempre falou pra mim, assim, desde que eu comecei a entrar como bolsista, assim, no trabalho, falou, cara, se a gente não falar pra próxima geração do evangelho, e a gente não é alvo, né? A Uhum. gente, enquanto cristãos, cara, a próxima geração não vai ouvir do evangelho. Sim. Claro que Deus é misericordioso e bondoso, mas cabe a nós ter a Ele responsabilidade. escolheu fazer através de nós, né? É, e não, e nós enquanto comunidade mesmo cristã, e não enquanto alvo, missão ou congregacional, sabe? Não é. Cara, nós enquanto cristãos, se a gente não falar para a próxima geração do amor e da bondade de Deus, cara, eles não vão ouvir de Jesus, velho. E olhe para mim que eu não venho de um lar que falou de Jesus, eu falo, é urgente, cara. É urgente isso, porque imagina se isso não tivesse chego a mim, eu não sei o que seria minha vida hoje. Entendeu? Eu poderia ter sido atingido por diversas outras formas, por outras igrejas, mas a minha realidade foi essa. Então, o meu recorte de análise é esse. E para mim é urgente falar para um menino novo, cara, que Jesus amou ele na cruz, cara. E eu preciso olhar para esse menino e falar assim, precisa ser amado por Jesus e que Deus me use para isso, na minha total limitação de representar o amor de Jesus, né? E para isso eu preciso quebrar totalmente a minha barreira.
cultural, linguística, de vestimenta, de gosto musical. Às vezes você, cara, vai entrar no mundo dele, você vai ouvir música que você não tá afim de ouvir, cara. E eu preciso entender que é a realidade deles. E eu espero, assim como foi com a minha vida, como foi com a do Miranda, que Jesus transforme a vida dele, que não que eu vou falar aí, ó, troca essa música aí, sabe? Mas, para mim, acho que a questão que é pontuada é urgência, cara. Top, muito bom. Irmãos, vocês têm compromisso depois, né? Senão a gente ia ficar aqui até amanhã, hein? Estamos livre Ó, aqui. Colocou um cafezinho olha aqui, lá. essa bolachinha, Não, a gente vai longe. pois é. Ó, come bolacha aí, mano. Não, calma, tá de boa. Já já eu pego. Eu acho que você tava com vontade de comer a bolacha. Vou prometer, foi pão de queijo, viu, Miranda? Pois é, né? Depois vocês falam com a Bruna. Tô Ó, brincando. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui. E com relação à questão, assim, da família, né? Miranda, assim, o que que você tem visto hoje, assim? Porque, assim, eu até tenho falado aqui no podcast, eu tenho conversado com casais, amigos, né? E tenho tentado fazer um esforço para a gente abordar essa questão do casamento em si, da família. Por quê? Porque hoje a gente vê que é uma coisa que apanha para tudo quanto é lado, existe esse movimento de desconstrução, né, de falar que o problema da sociedade é a família, né, essa estrutura, né, do homem, da mulher e tudo mais, e a gente vê muitos escândalos, a gente vê, assim, famílias se desintegrando, infelizmente também famílias cristãs, hoje a gente vê um movimento que as pessoas estão até se acostumando agora, né, assim, porque antigamente, falar de divórcio era uma coisa assim que ninguém falava, né, no meio uhum. cristão. Hoje não, hoje as pessoas cogitam facilmente essa questão do divórcio, né, e tudo mais. Como é que você vê, Miranda, isso hoje, assim? O que que você tem visto, né? E qual que é a importância da igreja, da comunidade de fé, né? Apesar de vocês serem uma missão, né, urbana, vocês também se reúnem como uma comunidade, Sim, né? sim. Como é que você vê isso? A importância disso, né, dos irmãos estarem juntos, né, para fortalecer a família. Olha, como eu vejo, é de pouquíssima importância diante do que a Bíblia fala, né? Você pega o Velho Testamento, você pega Jesus, você pega Paulo, todos eles falam: deixe o homem, pai e mãe, une-se a sua mulher, os dois passam a ser uma só carne, o que Deus juntou, o homem não separe. Então, para mim, casamento é indissolúvel. Então, uma das coisas que você apontou é para essa tá meio que vulgar a separação, tá meio que entrou por uma fresta pequena e está ampliando, né, para todos os ambientes, né? Inclusive, tem questões que a gente tem percebido que está sendo muito banalizado também. Então, para mim, a estrutura que eu vejo, Deus é o arquiteto da família, Deus que idealizou a família, e ele deixa muito claro lá em Gênesis, Jesus fala nos evangelhos, Paulo fala nas epístolas, né? Então, para mim, o casamento é indissolúvel. Eu não vejo outra saída. Alguns falam sobre Moisés, que falou sobre da carta de divórcio, né? No caso de abandono ou relação sexual fora do casamento, né? E a Bíblia fala que foi aberto para Moisés dar a carta de divórcio por causa da dureza do coração dos cônjuges, né? Sim. Então, não foi o plano de Deus. O plano de Deus é que o casamento é indissolúvel, né? Então, para mim, a estrutura de família, a partir do momento que ela é formada diante de um sacerdote, da própria sociedade, né, que juntou um homem e uma mulher, né, vou repetir, ela é indissolúvel, né? Então, nós lutamos por isso, nós cremos nisso. Então, dentro desse contexto, desse ambiente, né, a gente luta para que isso não ocorra. Então, eu não sei se eu te respondi, se você Sim, gostaria sim, que eu sim, avançasse um sim. pouco mais Não, mas nessa. assim, o que eu queria te ouvir, assim, porque assim, uma coisa que eu entendo, né, que eu vejo, é a importância da gente, quando a gente está inserido numa comunidade, porque todos os casais, não existe nenhum casamento de conto de fadas e daqueles filmes de romance que a gente, Aham. né, tá.
nós temos nossas lutas, nossas diferenças, etc e tal. E eu vejo que isso é muito importante a gente estar inserido numa comunidade de fé, por quê? Porque ali dentro você vai encontrar o apoio, pessoas que já passaram, inclusive, pelo que você está Sim, passando, sim. né? E a importância do corpo nesse sentido, né? Uhum. Porque uma vez, se você não tem quem caminha com você nesse processo, aí que eu entendo que a igreja é muito relevante nesse sentido, né? E caminhar de uma forma assim, genuína mesmo, porque às vezes, né? A gente tem encontros, né? O Paulo Júnior, eu gosto muito do Paulo Bola Júnior, ele fala assim que muitas vezes a gente promove o encontro, mas não tem comunhão. A gente encontra, mas não tem comunhão. Uhum. Ou seja, não tem profundidade na relação, né? Às vezes as pessoas fazem ali uma aparência ali, tá tudo certo e tudo mais. E não, a gente é humano, a gente tem nossas falhas, né? E importância de você abrir, né? De você também se vulnerabilizar, de você abrir o coração. Para quê? Para que você possa ser tratado, né? Você vê essa importância também, assim, dentro da dinâmica de vocês, né? Como um corpo, né? O quão é importante isso? Sim, não é inegável a importância de. Porque, por mais que a gente defendeu uma tese aqui de alvo da organização que a gente se dedica, né? Nós somos uma missão apostólica que está na porta do reino, da entrada, né? Mas nós somos com uma comunidade de fé. Então, o trabalho de alvo tem um foco prioritário, mais importante, no jovem, mas nós temos uma comunidade de fé. Nós temos também um trabalho para os adultos, porque a gente, há muitos anos atrás, entendeu que a nossa cultura, a nossa forma de interpretar, não interpretar, mas a nossa forma de fazer a leitura da Bíblia, trazia algumas questões que chocavam um pouco, principalmente há anos atrás, a igreja mais na roupagem mais séria, né, paletó, gravata, como a gente falou aqui, né, não pode ver televisão e coisas assim, que isso já caiu, graças a Deus, né. Nós vimos que os jovens não estavam tendo um ambiente além de uma cultura, de uma forma de viver o cristianismo como a gente. Então a gente também desenvolveu uma comunidade de fé. Então nós temos grupos que a gente chama de adultos. Nós não temos a ideia de ser um fim em si mesmo. Se as pessoas querem ir para a igreja, como vão, e você citou que encontra aí um monte de filhos de alvo, né, por aí afora, né, elas podem sair e encontrar uma igreja, mas a gente também entrou por esse caminho de sermos uma igreja, né? E aí, nesse ambiente, a gente tem muita troca de estruturas ligadas à família, né? E falamos muito sobre isso. E uma das coisas que a gente percebe, Michael, é que muitas vezes os pais, ah, por questões de fase da vida, desenvolver a profissão, ganhar espaço profissional, tudo, né? Eles delegam a educação dos filhos para que seja creche, que seja escola ou que seja igreja, né? E a gente deixa muito claro que por mais que a escola dominical, por mais que a EBF, que os meus filhos frequentaram, inclusive lá com uma igreja congregacional, algumas vezes eles foram, né, na EBF, né? E então, por mais que isso seja positivo, a função de educação cristã é dos pais, é em casa, né? Porque eu acho que nenhum pai em sã consciência pode acreditar que a igreja, com uma reunião semanal, eduque o seu filho para enfrentar as vicissitudes que virão pela vida fora. Então, o cristianismo ele tem que ser ensinado dioturnamente em casa. A igreja ajuda, a igreja estrutura, a igreja apoia, né? Mas a gente vende muito essa ideia para os casais que estão conosco de que é o dia todo, o tempo todo, para ensinar os valores cristãos dentro de casa, né? Então, a gente vive isso, a gente tenta fazer alguns cursos, algumas palestras, né? Acampamentos de crescimento, que a gente chama assim, acampamento para cristãos, né? A gente sempre tem, quando tem adulto, um dos estudos das manhãs é para as famílias, para o casamento, voltado para isso. Então, sempre a gente tem um foco, um cuidado grande com a família.
Mas, ó, pra gente ir pra reta final, e sabe o que eu queria ouvir de vocês? Um texto bíblico que vocês, ou que já marca muito a vida de vocês, né? Texto bíblico que de repente você fala assim, pô, esse texto aqui, ó, ele é muito forte pra mim e tudo mais. Ou um texto bíblico, de repente, que é do momento agora, que Deus tem falado ao coração, né? Queria que vocês compartilhassem cada um. Começa aí. Eu, é, me ocorre agora o Salmo 23. Por muitas vezes, e talvez foi um dos trechos bíblicos que eu memorizei logo no começo da minha vida cristã. E ele, para mim, ele é completo, porque começa, né, o texto, no versículo 1, o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Fala sobre eu sendo uma ovelha, me oferecendo como uma ovelha do pastoreio de Cristo e que toda a minha necessidade ela vai ser suprida. E aí, durante os versículos seguintes, ele fala sobre pastos verdejantes, sobre águas tranquilas, né? Isso tudo mostra que a gente tem um suprir de Deus quando eu me ponho de sendo ovelha do pastoreio dele, e ele completa falando sobre a eternidade. Certamente habitarei na casa de Deus para todos sempre, né? Então, para mim, ele é um salmo que me dá paz no coração de depositar minha vida nas mãos de Cristo, de ser uma ovelha do pastoreio dele e que ele vai me acompanhar, ele vai suprir, ele vai estar sempre me esperando. Em Hebreus também fala: nunca te deixarei, nunca te abandonarei, né? O autor de Hebreus. Então, para mim, e aí ele vai finalizar lá no versículo 6 sobre a vida eterna, sobre estar na presença de Deus sempre, né? Então, para mim, ele é completo. Ele me ajuda muito talvez eu não sei se eu sou TDAH, como você falou que descobriu recente, né? Mas eu sou um homem ativista. Eu tenho uma queda para o ativismo e não para a solitude e não para um tempo de parar e ouvir Deus, né? Então eu preciso de me policiar com isso, porque não adianta nada eu ter muita atividade e fazer pelo meu braço, pela minha força. É Deus que tem que me conduzir. Então, se eu sou ovelha, ele tem o cajado, ele tem o caminho, ele tem o alimento, ele tem a água fresca. Então, tem a mesa com o inimigo, como a gente sabe que a vida cristã, o mundo é hostil ao cristianismo e é hostil a gente, né? Então tem a mesa com os adversários, mas ele vai estar sempre junto. Então é o Salmo 23, que é um, que me ocorre agora. Que benção, benção. E você, Manão? Mano, pra mim acho que vai um pouco na linha do final das coisas que o Miranda tava compartilhando. Mas é o 46:10, o Salmo 46:10. Que ele fala: pare de lutar e veja que eu sou Deus, né? Aquietai-vos. É. E aí, pra mim, quando a gente tá à frente das questões ministeriais, né? Nós somos preenchidos das questões de atividades cristãs, né? E que bom por isso, acho que eu creio que é um privilégio a gente estar vivendo tudo isso. Mas a partir do momento que eu olho para minha vida, também completamente ativista, e coisas que eu sou muito apaixonado de fazer, né? Eu amo estar com o jovem, velho. Para mim é algo que é muito gostoso de fazer, mas o que eu procuro sempre me lembrar é que tudo é feito por Jesus e para Jesus, né? Que eu acho que é um grande perigo que nós temos em liderança ministerial, e isso estende para além de alvo, é a gente se fechar na estrutura, né? Então, pensar no modelo do evangelismo, no modelo do amparo, do contato, do treinamento, na série de palestra, na série de tanto de coisas, e esquecer de Jesus, cara. Esquecer meu grande medo, o grande temor que eu tenho é esquecer de Jesus em tudo que eu faço. Então, para mim, eu procuro sempre aquietar e para de lutar, cara, e veja que eu sou Deus. Então, descansa em mim, sabe?
Que benção. Irmãos, que maravilha, cara. É isso aí. Esse aqui é o nosso intuito. Uma bênção. Bom demais conhecer um pouquinho mais de vocês, né? Daquilo que Deus tem feito através de vocês. Que Deus continue conduzindo, né? Continue despertando mesmo esse chamado, né? E impulsionando, motivando, né? Porque a gente precisa, a igreja precisa, o reino de Deus precisa, né? E é muito bom. Contem com a gente também, viu, Miranda? Uhum. Obrigado por vocês terem aceitado o convite. Fazia tempo que eu tinha falado com você, falou, "Ô, nós precisamos marcar um bate-papo e tal, e uma Que bom. correria, mas contem com a gente. Vamos pensar de repente um outro bate-papo, se surgir alguma coisa, alguma ideia, entendeu? Pra gente abordar algum tema, né? Uhum. Isso aqui também é pra gente servir o reino. A minha ideia é essa, né? Pra gente sentar à mesa, compartilhar, edificar mutuamente, né? E compartilhar isso com as pessoas também, né? Para que elas também sejam abençoadas, né? E Ah, tamo bom. junto. Bom Parabéns. demais. Parabéns pela ideia. A gente sabe que tem uma dedicação, tem um cuidado, né? E eu vejo que você tem se dedicado com excelência. Então, obrigado por dar essa oportunidade para a gente Sim. tá aqui, né? E para mim é muito bacana ver que, apesar de já estar, como você falou, ter assistido várias gerações, né? Eu posso dizer que estou muito grato a Deus por essa geração interna e por você como uma geração lá da congregacional mais nova, né? Tocando o trabalho e preocupado com pessoas e preocupado com jovens, né? Eu fico muito grato a Deus porque o evangelho é vivo e ele tem que caminhar de forma urgente e nós temos que ir passando o bastão e isso ir para frente para que Jesus nos encontre, né, em determinados momentos da nossa vida, ou quando ele voltar, ou quando a gente entrar na lista lá, né, do Pedrão, a gente está ativo no reino, né, não está dormindo. Bom, Amém. bom saber e que Deus abençoe também. Maravilha. Ó, pra gente fechar agora, manda um recado aí pros irmãos para concluir, quiser dar uma mensagem final, alguma coisa pros irmãos de alvo, né? O que vocês quiserem falar, as considerações finais. Eu acho que antes de te agradecer mesmo, porque é um privilégio a gente viver o reino, né? Acho que a gente não tá aqui porque nós somos bons ou porque nós fazemos qualquer tipo de coisa. Então, acho que é um grande privilégio, assim. E acho que as pessoas que vivem o ministério junto conosco, né? Dentro de alvo, acho que é um grande agradecimento, assim, por confiar no nosso trabalho, assim, no que Deus faz através de nós, né? Acho que uma das coisas que eu tenho aprendido esse ano e os dois têm acompanhado, né? Como perto da cruz não somos nada, né, cara? Então, viver a liderança de um ministério é pura graça e misericórdia. Isso grato pelas pessoas que vivem o ministério de alvo, que muitas vezes estão na igreja já, mas que tem um carinho, ora por nós, lembra de nós, por aqueles que estão em alvo também, confiar em nós, como pessoas que são chamadas por Deus para estar liderando o ministério, né? Isso nunca foi meu sonho, só para você ter ideia. Nunca foi sonho de ser missionário. Mas eu entendo que Deus chamou e colocou esse desejo no coração. Então, acho que o agradecimento a essas pessoas que nos apoiam, né? Com cuidado com a vida, com o próprio ministério. Acho que é isso. Pensa. Então, Marcos, você me pegou de surpresa. A mensagem que eu poderia deixar é: fique firme em Jesus. Ele tem resposta para todas as questões da nossa vida e ele está sempre, sempre nos esperando para encontros diários. E só lembrando de um trecho da mulher samaritana, a gente vê a dinâmica de Cristo parando para ir para Samaria, um lugar hostil para o povo daquela época, e falar com uma mulher que era mais chocante, né, para a cultura da época, né? E ele, na dinâmica da agenda dele, ele foi até lá por causa de uma vida, né? Então, alguém um dia se preocupou com a minha vida,
com a distância que eu estava de Deus, e me convidou, me envolveu, me acolheu. Então, nunca se esqueça, né, para todos que estão nos assistindo, que Jesus mudou a dinâmica, o caminho, e foi vencer a cultura para poder falar com aquela mulher que trouxe a cidade inteira para ouvir a mensagem de Cristo e deixou para mim também naquela passagem mais um choque para aquela população, que era, não, tem que ir em Jerusalém para adorar a Deus, tem que ir no Monte Gerizim, se não me engano, que era onde os samaritanos buscavam, e ele falou que Deus está procurando adoradores dele em verdade. E então ele tirou aquela ideia de ir a um lugar, de ter aqueles sedes que eram um lugar que poderia trazer a ideia de que ali Deus estava, para que eles pudessem encontrar com Deus na sua caminhada diária, né? Então, Deus está te esperando todos os dias. Ele quer te encontrar todos os dias, através da leitura, através da oração, através do jejum, através das disciplinas espirituais, né? Que são várias, né? Tem os livros que estão catalogados aí, que são 12 disciplinas, mas a gente sabe que tem mais do que isso, né? O livro do Foster fala de 12, né? Então, que a gente entenda que Jesus está nos esperando todos os dias para bater um papo com Ele, para abrir a nossa vida, para levar as dúvidas, as questões, buscar apoio através da palavra de Deus, que é completa, né? Então é isso, que você se encontre diariamente com Deus. Que maravilha. Muito bom mesmo. Gente, esse aí foi o nosso bate-papo. Não se inscreve aí, não se esquece de se inscrever no canal, dá uma força para nós. Comenta aí o que que você achou desse bate-papo, dos assuntos que a gente abordou aqui. Comenta, isso aí também ajuda o YouTube entregar mais, né, para galera, para edificar a vida das pessoas. E eu queria concluir, né, esse bate-papo aqui a gente orando. A gente não orou no início, né? Hoje o negócio foi que nós não oramos, né? Mas o Senhor esteve aqui conosco, né? Onde tiverem dois ou três reunidos no nome de Jesus, Ele está lá, né? Então, essa que é a nossa fé, né? A nossa confiança, Ele esteve aqui conosco. Vamos orar, irmãos, no nome de Jesus. Queria fazer uma oração, fique à vontade também, cada um de vocês fazer uma oração, tá bom? Em nome de Jesus. Senhor, nós te rendemos graças, muito obrigado. Obrigado por esse tempo aqui, para a gente poder compartilhar, poder ver que o Senhor, ó Deus, é o mesmo que nos encontrou um dia lá atrás, de determinada forma. E o Senhor é o mesmo que continua encontrando pessoas no presente, na nossa geração, que já mudou tanto, de diversas formas. Mas o Senhor é o mesmo Deus, é o mesmo amor, e nós te agradecemos por isso. Nossa oração é para que o Senhor continue nos abençoando, nos motivando, impulsionando para te servir. Nós queremos te servir, Pai. A gente reconhece nossas falhas, nossos pecados, mas tem uma coisa no nosso coração, é assim, é gratidão e também fé em quem o Senhor é, em quem o Senhor se revelou a nós, um Deus tão bondoso, gracioso, justo, santo, e nós queremos continuar o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. Obrigado pelo Miranda, obrigado por tudo que o Senhor já fez na vida dele, obrigado pela casa dele. Me esqueci aqui até de testemunhar da Lari, mas eu quero te agradecer, Pai, porque eu sou fruto, assim, de uma bênção. Fui abençoado demais pela vida, pelo ministério do Miranda, antes mesmo de conhecê-lo, Senhor. A partir da vida da Lari, que carrega a essência e tudo aquilo que o Senhor deu para ela através do Miranda. Inclusive, eu quero abençoar a vida da Lari, do Carlos, dos meninos ali, das crianças que estão ali, da Pri, do Felipe. Senhor, continue abençoando essa casa, Mônica, em nome de Jesus. Continue usando eles para a glória do teu nome, Senhor. Obrigado pela disposição do Miranda de partilhar aqui com a gente. Obrigado pela vida do Senna também, Pai, que tenho tido o privilégio de poder conhecer um pouco o coração dele, ser abençoado, poder ver o que que o Senhor deu para ele, o que que o Senhor derramou na vida dele, a criatividade, o anseio. Muito obrigado. Continue abençoando a sua casa, Carol, em nome de Jesus. Que o Senhor
Encha-os com a tua presença, Senhor. E eu quero orar ainda pelos nossos irmãos que nos acompanharam até aqui. Que o Senhor visite suas casas, anime seus corações. Que esse tempo aqui de bate-papo possa ter inspirado nossos irmãos, ó Deus, a saírem da sua zona de conforto, a olharem, Senhor, com graça, pelos jovens, a especialmente também estarem dispostos a irem até a porta do reino, para poder conduzir as pessoas a esse lugar, esse ambiente, essa casa, essa família, especialmente para esse ambiente de intimidade. Essa é a minha oração em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Senhor, eu quero, em nome de Cristo, te agradecer por essa oportunidade, te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor, pela presença do Senhor nas nossas vidas. Te agradecer porque um dia, na direção do Espírito Santo, fomos convencidos do pecado, da justiça, do juízo, Deus, que estava sobre nós, pecadores, fracos. Te agradecer porque um dia esse processo todo, Deus, nos trouxe para conviver diariamente com o Senhor. O Senhor estenda a tua mão, Deus, protetora sobre cada uma das nossas vidas, das nossas famílias, das pessoas que nos ouvem, ó Deus. Te peço que o Senhor nos proteja, nos guie dentro da tua palavra, ó Deus, para ambientes de paz, para ambientes de perdão, e que a gente possa, Deus, de fato ser identificados, ó Deus, no nosso mundo, no ambiente em que a gente vive, como verdadeiros discípulos de Jesus. Que a gente possa copiar o modelo de Cristo em cada gesto, em cada palavra, em cada decisão, em cada olhar, que as pessoas possam não perceber a gente, mas perceber Cristo na gente. Suplicamos por isso, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Grato, Deus, pela sua bondade. Grato, Deus, pelo seu amor que um dia foi mostrado a nós, Deus, e que o Senhor nos chamou a caminharmos juntos. Obrigado, Deus, pela comunidade cristã, que nos permite, Deus, em vivermos em família. Amém. Pela vida do Maicon, Deus. Obrigado pela amizade dele, da Bruna. Cuida, Deus, das meninas. Obrigado, Deus, pela vida do Mirandinha, de tudo que a gente tem vivido nesses anos. Privilégio, Deus, a gente te servir. O Senhor sabe, Deus, do nosso coração. O Senhor nos sonda, o Senhor conhece, Deus, tudo sobre nós. E grato porque mesmo assim, mesmo, Deus, o Senhor conhecendo as nossas falhas, nossos medos, inseguranças, o Senhor nos colocou, Deus, para viver dentro do seu ministério. Isso é um grande privilégio, Deus. E que o Senhor, Deus, continue se revelando a nós. Que o Senhor possa, Deus, continuar derramando a sua graça e misericórdia. Grato, Deus, pelo dia de hoje. Cristo também. Amém. Bênção pura. Gente, Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tamo junto.